Antes de tudo, o meu nome é Paulo Carrasco, agradeço o convite mais uma vez. Devo dizer que isto é um bocadinho clickbait. O assunto que eu tenho aqui é um resumo de uma sessão que eu costumo fazer, já tenho feito em vários contextos, e que demora cerca de 1h30, 2 horas. Eu vou ter aqui, quando muito, 25 minutos para falar um pouco disto, de forma que aquilo que vai ficar, de certa forma, por dizer, será a parte, se calhar, que vocês gostariam mais, que é a parte prática. E, de qualquer maneira, fica já aqui o convite para que irei fazer, noutro contexto, provavelmente na ESC ou noutro local qualquer, uma sessão mais alargada, onde irei entrar em maior detalhe naquilo que não ficar por aqui explicado. Esse é o primeiro contexto que eu queria aqui tornar claro, para não ficarem desiludidos com aquilo que eu vou falar aqui. Vou passar muito rapidamente sobre estes assuntos. A questão que me traz aqui é, obviamente, a questão de inteligência artificial generativa e, basicamente, aquilo que é os impactos que esta nova realidade traz para o ensino. E gostaria, pelo menos esta é a minha abordagem que faço a esta temática, inicio sempre por explicar um bocadinho o que é a IA generativa, porque há vários tipos de inteligência artificial, não há aqui tempo para explicar a raiz da inteligência artificial. Isto já tem mais de 70 anos, certamente, e que estamos aqui a falar só apenas de uma parte dessa, que é a IA generativa. E é impossível falar disso sem falar um pouco daquilo que é o neurónio biológico, a versão original, depois a versão artificial, e daquelas redes que se formam com esses neurónios. Portanto, é isto um pouco que eu vou falar aqui. E a generativa. Nós temos... Isto começou um pouco recentemente e foi, de certa forma, trazido mais a lume recentemente com o ChatGPT. Estamos a falar de cerca de novembro de 2022, mas o certo é que estes modelos estavam a ser desenvolvidos desde 2012, 13, 14, todos esses anos, permitiram chegar ao ponto que chegamos atualmente e que se iniciou, pelo menos do ponto de vista mediático, com o ChatGPT. Estávamos a falar na altura de IA generativa de texto, essencialmente. Hoje existe IA generativa em vários canais, por assim, em vários modos. Temos texto, temos imagem, temos áudio e temos também vídeo, sendo que o vídeo não é mais do que a imagem sucessiva modificada de forma coerente. Aqui estão algumas das principais ferramentas que existem atualmente dentro destes domínios. Eu vou tentar, na parte prática, eu tinha aqui exemplos do áudio, da música, também da imagem, mas não vou ter tempo para isso, fica só aqui o aperitivo. De qualquer maneira, portanto, algumas destas temáticas são relevantes no contexto do ensino, especialmente a geração de texto. Dentro da geração de texto temos o ChatGPT, que talvez seja aquele que é mais conhecido. Temos também o Claude 2, ainda não tive tempo de atualizar, já vamos na versão 3. O Bing, com o Copilot, Gemini, ou seja, há aqui uma série de modelos que estão dentro destes domínios e que cada vez mais serão mais relevantes. Costumo também iniciar isto por falar, como disse, do neurónio biológico. Isto tudo começou, na minha opinião, com o indivíduo, um espanhol, Santiago Ramón Cajal, ganhou o Prémio Nobel da Medicina em 1906, salvo erro, ainda não se chamava Prémio Nobel da Medicina, mas da Fisiologia, creio eu, e onde ele começou a desenhar e a representar pela primeira vez umas células especiais, que eram as células neuronais, e que, curiosamente, tinham configurações distintas relativamente a outro tipo de células. Começou também a reparar que havia uma associação entre a forma como as células se organizavam e as funções que estavam associadas. No campo da visão havia uma determinada estrutura que se formava entre essas células. Por exemplo, no domínio muscular e no controle muscular havia outro tipo de topologias que se formavam entre essas células. Isso tudo veio dar origem a este estudo deste ramo muito interessante que são das redes neuronais e que permitiu pela primeira vez criar um modelo ou perceber como é que o neurónio biológico funcionava. O modelo biológico do neurónio não é algo muito complexo, incrivelmente muito mais complexo do que aquele que existe atualmente nas redes neuronais artificiais. Podemos estar descansados, mas de qualquer maneira
o modelo simplista da rede neuronal biológica foi, de certa forma, aproveitado por Wallen e Macaulay em Walter Pitts em 1943, quando criaram um modelo matemático simplificado, é certo, desse neurónio biológico. O neurónio biológico é que faz essencialmente, eu estou a dizer essencialmente, isto é uma versão muito, muito simplista para efeito de conter aqui a apresentação dentro do tempo que tenho disponível. O que é que o neurónio biológico faz? É uma célula relativamente simples que recebe sinais dos restantes neurónios e esses sinais provenientes dos restantes neurónios são acumulados no corpo da célula e se esse potencial acumulado ultrapassar um determinado valor, um determinado limite, então o neurónio dispara e, através do axónio, dispara um sinal positivo ou negativo para os restantes neurónios da rede neuronal. É isso que, essencialmente, o neurónio isoladamente faz. É uma célula que, basicamente, faz um trabalho deste género. As redes neuronais artificiais biológicas têm mais ou menos um aspecto que está aqui representado. Não se ouve. Na gravação. Ok. Já está ligado? Já. E então são redes que se formam com estes neurónios, que se ativam de uma forma assíncrona e paralela e cuja velocidade de processamento é relativamente lento. Ou seja, na escala de 100 metros por segundo, 120 metros por segundo. O que, comparativamente às versões mecânicas ou artificiais, que funcionam numa escala quase da velocidade da luz, 2/3 da velocidade da luz, é relativamente muito lento. Tem a vantagem de se organizarem de uma forma complexa e de serem em elevado número. Nós, obviamente, os seres biológicos, com cérebros biológicos, atingimos a capacidade de computação inerente de uma forma gradual. Começamos num momento em que temos um grande número de neurónios que essencialmente não estão treinados e, por via das nossas experiências de tentativa e erro, vamos acumulando um conjunto de funções que conseguimos desempenhar. E é basicamente esse o processo que é imitado nas redes neuronais artificiais, se bem que a uma velocidade maior, sendo certo que os neurónios biológicos, como eu disse, têm camadas de complexidade superiores àquelas que nós temos nos neurónios artificiais. Portanto, passando muito resumidamente a isto. Como é que as redes neuronais aprendem as artificiais? Um pouco à semelhança daquilo que nós aprendemos, da forma como nós aprendemos em termos humanos, por tentativa e erro. Ou seja, independentemente da função que estamos a tentar aprender, há um processo pelo qual a rede neuronal é criada, sem capacidade, onde, de certa forma, o conhecimento é armazenado nas ligações sinápticas entre os diferentes neurónios, e nessa fase inicial, as ligações sinápticas, que é onde reside a acumulação do conhecimento, são inicializadas de forma aleatória. Depois, quando esse processo é iniciado, obviamente que a função, a capacidade de desempenhar uma determinada função é inexistente. À medida que essa rede neuronal é-lhe apresentado um determinado input e, simultaneamente, é apresentado o output correto, existe ali um processo matemático pelo qual se faz o ajustamento à aprendizagem dos pesos, ou seja, das ligações sinápticas dentro desta rede neuronal. E, progressivamente, um processo que avança num sentido e depois recua, ajustando cada um dos pesos individualmente daquelas sinapses, permite que a rede neuronal, passado um determinado tempo, que nós esperamos que seja lento, ou que seja um processo o mais rápido possível, mas que, apesar de tudo, ainda é lento, no final desse processo, a rede neuronal acaba por ter capacidade de reconhecer um dígito, por exemplo, escrito manualmente e identificar qual é o dígito correto que está ali escrito manualmente. Esta é uma das tarefas, por exemplo, que se utiliza como referência para uma rede neuronal artificial simples. Este é basicamente o processo pelo qual também os ChatGPT e todos os modelos que são criados neste domínio, porque na sua essência, estas redes neuronais que nós trabalhamos também na IA generativa, são redes neuronais artificiais
respeitam mais ou menos esta estrutura, ou seja, tem um input, tem várias camadas de neurónios artificiais e depois tem uma camada de output. São redes neuronais, não deixam de ser redes neuronais, embora de uma dimensão muito vasta, e cujo processo de treino, o tal processo que eu estou aqui a falar muito resumidamente, também é um processo longo. E imaginem com uma rede neuronal brutal, onde não estamos aqui a falar de 784 neurónios de input e 10 neurónios de output, mas estamos a falar de bilhões de neurónios de entrada e de saída, e lá no meio ainda esse valor é ainda muito superior. Treinar uma rede dessa natureza, com essa escala, é muito custoso em termos de tempo e também de recursos computacionais e dinheiro, obviamente. Outro aspecto que eu também acho que é relevante e trazer aqui para falar, para que se perceba bem o contexto das redes neuronais artificiais e deste campo da IA generativa, é perceber que a própria topologia, a própria forma como os neurónios se organizam, tem vindo a evoluir ao longo do tempo. Desde os neurónios, as redes mais simples, os perceptrons, ao longo de uma série de anos, as redes têm ganharam aqui de estruturas diferentes que se adaptam às funções, à semelhança do que o Santiago Ramon acabou por descobrir, associar determinado tipo de estruturas a determinadas funções. Também nós, nas redes neuronais artificiais, começamos a perceber que há determinadas topologias, se organizarmos estes neurónios em determinados tipos de redes, eles adaptam-se melhor a determinadas funções, umas para o som, outras para a imagem, outras para reconhecer padrões. E em 2017, num artigo da Google, num artigo Attention is All You Need, parece uma canção dos Beatles, criou-se uma nova topologia de rede chamada Transformer, que permitiu resolver um conjunto de problemas que estavam associados à geração de texto, portanto, que é o tema que nos traz aqui da IA generativa. Significa, portanto, que, embora outras áreas do saber, nomeadamente a imagem, sigam com outras topologias de rede, aquela que veio permitir o ChatGPT aparecer em 2022, de certa forma foi iniciado com esta topologia de rede que permitiu resolver essencialmente problemas de memória que havia com estes tipos de modelos. Então, exatamente esta linguagem, este novo modelo de Transformer, permitiu resolver aqui, essencialmente, alguns dos dilemas que existiam neste tipo de modelos generativo de texto e veio permitir criar aquilo que nós chamamos hoje os Large Language Models, ou modelos de linguagem ou de grande escala. Modelos de linguagem de grande escala. A tradução não é famosa, é certo, mas todos aqueles modelos com que trabalhamos atualmente ao nível do texto enquadram-se dentro desta classe. O que é que faz um LLM, ou um modelo de larga escala? Essencialmente, tem uma camada, um layer, uma camada de inputs que recolhe texto e processa esse texto de forma depois a produzir um output que é também um output de texto. Essencialmente, nós chamamos o input o prompt, o comando inicial, e depois ele gera uma resposta a esse prompt inicial. Essencialmente, o que é que estes modelos fazem? Fazem uma amostragem aleatória dos diferentes segmentos das palavras. Ou seja, nós temos que pensar que estes modelos, à semelhança daquele que eu coloquei ali, que recebia uma imagem, um modelo generativo de texto, o que faz é decompõe o comando inicial em, não são sílabas, mas são tokens, que são elementos que compõem a linguagem para estes modelos, são tokens, são essencialmente, para simplificação, vamos imaginar que são sílabas. E tem como input um conjunto de sílabas e, com base nesse contexto dessas sílabas iniciais, ele vai tentar prever a próxima sílaba seguinte. E é isso que estes modelos fazem através de um processo estatístico de amostragem. Parece um processo relativamente simples, e parece que com isto não se gera texto coerente, mas o que se verificou foi que
Estes modelos, quando eram aplicados a um conjunto de dados pequeno, um corpus de dados pequeno, não tinham a capacidade para produzir texto com significado. A partir do momento em que se alargou a rede neuronal de forma a incorporar corpos de dados de larga dimensão, o texto produzido começou a fazer algum sentido. E esse foi, de certa forma, algo que veio determinar o sucesso destes modelos. Um aspecto que também aqui é relevante, como é que ele depois consegue produzir texto em larga escala? O que acontece é que isto é aplicado iterativamente. Nós damos um conjunto de palavras ou uma frase, ele produz o token seguinte. Ora, esse token seguinte, a partir do momento que é previsto, incorpora outra vez a janela inicial, completa a frase seguinte e ele, com base no novo texto mais aquele token que produziu, produz novamente um token. E este processo vai gerando texto um bocado infinitamente na esperança de que faça algum sentido. E é isso que estes modelos fazem de uma forma muito simplista. Okay? Não tenho tempo para explicar aqui um pouco mais esta mecânica. Ao nível dos modelos que existem de geração de texto, e agora já não é só geração de texto, eles acabam por ser multimodais, porque muitos destes modelos começaram por ser só geração de texto, agora também já são geração de imagem, ou também interpretação de imagem, que é algo que é verdadeiramente complexo. Não faltará muito tempo eles também incorporarem também o áudio. Okay? Dentro dos modelos que existem, a OpenAI talvez a pioneira neste domínio, mas temos desde o Bing, desde o Bard da Google, que passou a Gemini recentemente, temos o Grok do X ou do Twitter, temos da Anthropic, que foram criados por uns dissidentes da OpenAI, é um modelo que, creio eu, é o que está agora no topo em termos da capacidade. É óbvio que há muitos benchmarks para este tipo de abordagem, mas é um modelo também muito interessante. Só para mostrar aqui, vamos lá ver se eu consigo mostrar-vos aqui a forma como estes modelos trabalham, só para perceber como é que estes modelos interpretam o texto que é inserido no modelo. Por exemplo, se eu chegar aqui escolher aqui um tipo e colocar hoje, escrever aqui qualquer coisa, hoje estou em Faro. Isto que está aqui, hoje estou em Faro, utilizando a forma de codificação que era utilizada pelo GPT-2, uma versão ainda remota, muito antiga. Ele interpreta esta frase utilizando estes tokens que estão aqui, com cores distintas. Neste caso, 7 tokens. Isto não equivale às sílabas, mas é algo similar às sílabas. Se eu, por exemplo, à medida que os modelos vão evoluindo, se eu chegar aqui e substituir para o ChatGPT 4 e terminar aqui e colocar aqui a mesma expressão, por acaso deu 7 tokens na mesma, tem aqui 7 tokens, mas aqui a identificação, cada um destes tokens tem uma correspondência numérica. Só para percebermos que a rede neuronal ela não trabalha com texto, ela trabalha com números, tal como trabalham todas as redes neuronais, essencialmente. Convertem todo o texto para números. E o que nós temos no modelo, como input, é uma sequência de números que a rede neuronal, com base no processo de treino e nas ligações sinápticas que estabeleceu entre esses neurónios, produz também depois um conjunto de números de saída, ou neste caso apenas um token que depois vai sendo progressivamente sendo completado com outros tokens seguintes. E ele converte depois estes tokens novamente para o texto inicial que o humano consegue ler. No fundo, é um processo pelo qual o texto, para nós, parece que é o input e o output daquele modelo, na prática, só estamos a ver a versão final, porque é tudo trabalhado em termos numéricos. Deixa-me só passar. Quanto tempo é que eu tenho ainda? Ok. Saltou para aqui. Ok.
Este saltou para aqui para outro. Ok, já está. Ok. Estou quase a terminar aqui a parte mais positiva. Hoje em dia existem, ao longo dos anos, desde 2018 até 2023, ainda não encontrei a versão atual desta árvore, mas nós temos um conjunto de modelos, uns que são comerciais, por exemplo o ChatGPT, daquele mais conhecido, o Claude, também é uma versão paga, ou seja, comercial, que são proprietários. Enquanto há outros modelos generativos de texto que são open source. E nós, atualmente, temos cada vez mais uma comunidade open source que se dedica a produzir modelos que são disponíveis e são disponibilizados para a comunidade em geral utilizar. Esses modelos, cada vez mais, atingem níveis de qualidade quase idênticos aos modelos comerciais. Obviamente, os modelos comerciais, por uma razão até comercial e financeira, têm que ter algo a mais a oferecer como valor acrescentado. Mas o certo é que nós temos hoje modelos gratuitos, open source, que superam e quase que chegam à qualidade do modelo do ChatGPT versão 4, na versão 4. E esta é uma tendência que não só está a aumentar, mas como está a intensificar-se. O que é provável que, num espaço curto de tempo, nós, talvez daqui a um ano, tenhamos modelos open source a funcionar nos nossos telemóveis, porque estes modelos não só são mais viáveis, são gratuitos, mas também alguns deles têm dimensões mais simpáticas, ou seja, deixam de ser modelos que ocupam 100 gigas, para ter modelos que se calhar já trabalham, e há muitos destes que estão aqui, com 7 gigas, já conseguem correr até num telemóvel ou num dispositivo de computação pessoal. Por isso, esta vai ser uma tendência que nós vamos assistir no próximo ano. Há muitos modelos razoavelmente bons do ponto de vista da comunidade open source. Bom, basicamente, e só para resumir aqui, o que é que nós temos dos principais desafios da inteligência artificial na educação. Estes são aspectos que são referidos na maior parte da literatura que já existe neste domínio, que são potencialidades. Contudo, estas potencialidades que são aqui referidas, nomeadamente a melhoria da personalização, o que significa que nós podemos, cada vez mais com estas ferramentas, tornar os nossos conteúdos mais adaptáveis e específicos para o tipo de alunos que queremos. Podemos fornecer também aos alunos mais rapidamente feedback relativamente às suas questões. É possível também escalar em termos de produtividade, isto é certo, a produtividade de um docente ou de um aluno que tem acesso a estas ferramentas cresce exponencialmente. É possível também introduzir novos métodos de abordagem, é outra também das consequências que é evocada na maior parte da literatura que trata sobre este assunto. E também é possível responder a outros tipos de aprendizagem. Nós podemos pensar, por exemplo, enquanto aqui produzimos conteúdos em língua portuguesa, com estas ferramentas, no futuro, nós podemos criar vídeos que automaticamente são traduzidos para outras línguas, são disponibilizados para outros continentes e nós podemos, de uma forma muito rápida, alargar a nossa base de divulgação. É certo que isto é tudo no campo das potencialidades, porque depois temos, do outro lado, na parte dos riscos e até próprio das limitações que esta tecnologia traz, enquanto docentes e no processo educativo no seu geral. É óbvio que aumenta, e muitos de vocês, tal como eu, estão preocupados com a desonestidade e a questão ética académica, porque são frequentes e cada vez mais os abusos desta tecnologia neste domínio. É importante estar atento a isto. Lá está, dificultando como é que se detecta qual é a componente que é original no trabalho do aluno e qual a parte que não é, até o próprio trabalho académico, o que é que num trabalho académico é considerado original e o que é que não é, e se é que há problema com isso, que é outra questão
também se pode discutir até que ponto é que o facto de eu traduzir, de eu não falar fluentemente uma determinada idioma e utilizar um tradutor para traduzir o texto original na minha língua nativa para inglês, se isso é uma apropriação indevida das ferramentas de inteligência artificial, porque é uma tradução. Há muita coisa aqui a discutir e não há propriamente muitas respostas e certezas relativamente a esse domínio. Há aqui uma dependência cada vez maior da infraestrutura tecnológica e da literacia digital, ou seja, ao contrário do que se podia pensar, nós vamos ficar cada vez mais dependentes destes modelos, que é preocupante também, até do ponto de vista de tornar este processo mais democrático. Aqueles que têm maior acesso à tecnologia conseguirão tirar maior proveito, há que pensar também nisso. Há também a questão dos dados, como eu vos disse há pouco, muito sumariamente, estes modelos são treinados em grandes corpos de dados. Esses dados foram utilizados, foram retirados da internet e não há propriamente um processo de certificação dos dados que foram lá incluídos. Estes modelos não pensam, ao contrário do que se possa julgar, eles não pensam, não têm valores éticos inatos. Eles reproduzem aquilo que viram no corpo de dados. O corpo de dados tem vieses, tem algum tipo de enviesamento e isso transparece cá para fora. E por isso, esse é outro aspecto que tem sido estudado, mas ao nível da certificação do conjunto de dados que está e que serve de suporte a estes modelos é também uma questão muito, muito relevante. Depois é também a própria questão do que é que se faz com os dados que estes modelos estão sempre a aprender. E à medida, a partir do momento que eu faço perguntas e ele me fornece uma resposta, será que esse conjunto de iterações que eu tenho com o modelo, pergunta e resposta, serve para retreinar um modelo? E até que ponto é que eu dei autorização para isso? Qual é a confiabilidade que eu tenho na minha conversa com esta ferramenta? Aqui há também uma questão da própria privacidade dos dados e da transparência que é urgente também discutir. Bom, eu tinha aqui muita coisa para falar sobre isto, porque não tenho tempo. Queria-vos só aqui mostrar, nos últimos 5 minutos, algumas das ferramentas que eu considero relevantes para uso e que eu, na tal parte prática, acabo por explorar um bocadinho mais. Que é óbvio que falo aqui do Claude 3, do ChatGPT, mas eu provavelmente, a maior parte de vocês, já é bastante letrado nesse domínio, pelo menos já percebeu como é que essas ferramentas trabalham. Talvez não conheçam, para aqueles que já conhecem, depois não é tão relevante, mas eu chamo aqui a atenção, por exemplo, a esta ferramenta que está aqui, Ski Space, que eu acho muito, muito interessante no domínio académico. Vamos lá ver se eu consigo entrar. Esta ferramenta que está aqui é uma ferramenta que utiliza, como é óbvio, inteligência artificial. E tem alguma... Já aqui, quem é que já conhece esta ferramenta? Está só para ter aqui uma ideia. Ok, não está mal. Já vi audiências menos informadas. Mas esta ferramenta é muito útil porque permite, em 2 momentos, permite que nós façamos, para já, possamos incluir um conjunto de documentos, ou seja, eu posso incluir aqui um conjunto de documentos PDFs sobre os quais eu quero estudar. Vamos imaginar que eu quero fazer um trabalho ou um artigo sobre um determinado assunto e eu tenho a possibilidade de incluir aqui a minha própria base de artigos. Fazemos uploads desses artigos. Depois, sobre esta base de artigos, tenho a possibilidade de, por exemplo, se eu quero fazer uma revisão de literatura, vamos imaginar que eu tenho 200 artigos sobre matemática, é um exagero, é um trabalho horrendo, mas se eu quiser que sobre aquele determinado assunto ou sobre um conjunto de uma área que eu nem sequer ainda tenho artigos, posso fazer perguntas específicas. Vou por uma questão de rapidez, vou tomar como exemplo aqui uma das perguntas que ele sugere. Vou pôr aqui talvez a que me pareça aqui mais interessante. Olha, se as alterações climáticas influenciam a biodiversidade, ok? O que é que este
site, ou o que é que este modelo faz? Ele vai procurar numa livraria de milhões de artigos, são 120 milhões de artigos, vai procurar quais são os artigos mais relevantes, obviamente utilizando aqui mecanismos de inteligência artificial, e neste caso escolheu 10 artigos, ele depois tem a possibilidade de complementar com mais artigos, e utilizando as capacidades de resumo dos modelos de Large Language Model, o que é que faz? Faz automaticamente uma classificação de cada um destes modelos em vários aspectos, relativamente aos insights que o artigo cada um dos artigos tem, assim como temos aqui várias colunas. Tem aqui a coluna do TLDR, no fundo isto é o resumo, a abreviatura de Too Long Didn't Read. Isto é o resumo do artigo, para quem quiser muito rapidamente saber o que é que o artigo trata. E posso colocar aqui quais outras colunas que eu considero relevantes. Imaginem que eu tinha 200 artigos e queria fazer uma leitura exaustiva daqueles 200 artigos, listando numa coluna quais são os principais resultados que eles mostram, cada um deles, que métodos utilizaram, ou outra coluna que eu possa criar. Vamos imaginar que eu queria quais são os países onde foram utilizados esses artigos, onde é que foram produzidos. Ele fazia-me esse trabalho prévio e, como vocês calculam, muito exaustivo. É uma ferramenta muito interessante. Para além de outras capacidades, é possível pegar num artigo. Vamos pegar aqui, vou buscar aqui na minha base de artigos. Vamos lá ver se eu consigo aqui encontrar um mais relevante. Está a demorar um bocadinho. Tem a vantagem de trabalhar também com alguns programas que são utilizados para organizar referências bibliográficas. Por exemplo, eu tenho aqui o Zotero, que está... Olha, deu erro. Vamos lá fazer aqui F5, ver se ele resolve o problema. Isto, como sempre na informática, corre sempre qualquer coisa mal. Vou abrir aqui este artigo, nem sei o que é, só para vos mostrar. Olha, isto é um tema, é um bom tema, é um bom artigo para vos mostrar isto. É de um problema que eu até conheço razoavelmente bem, o TSP, mas que resolvi através de computação quântica, que não faço a mínima ideia de como possa ser. Eu tenho aqui possibilidade, utilizando o Copilot, que não é mais também do que um modelo de um Large Language Model, tenho capacidade de lhe fazer aqui perguntas. Posso pedir-lhe para explicar um segmento do artigo. Se eu não perceber bem este parágrafo, ele pode-me responder. Inclusive, isto para mim é quase ficção científica. Eu posso chegar aqui e pegar, por exemplo, nesta fórmula, por acaso que eu até reconheço, do TSP, e pegando nesta fórmula, posso pedir a ele para explicar a fórmula. E ele acabou por pegar aqui na fórmula. Hoje em dia isto há uns anos era completamente ficção científica. Ele é capaz de interpretar uma fórmula em imagem e depois fornecer uma explicação bem razoável daquilo que está no conteúdo daquela forma. Obviamente que ele está a interpretar o contexto do artigo. Esta é uma ferramenta que eu acho muito relevante. Tem aqui outra parte que é outra discussão também muito séria que tem que acontecer, que é a detecção de escrita de inteligência artificial. Isto é outra temática só para um debate. Uma palestra só sobre esta área seria muito interessante, porque atualmente existe uma corrida entre os produtores de geradores estas ferramentas que ajudam a produção de texto académico, e depois, por outro lado, há um conjunto de empresas que estão a desenvolver software para humanizar o texto que é produzido para estas ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, para não ser detectado neste tipo de ferramenta. Se eu chegar aqui e colocar uma frase qualquer, esta que está aqui, se eu pedir a ele para analisar, ele vai dizer que é 100%
inteligência artificial. É óbvio que depois, se eu pegar neste texto aqui e colocar numa dessas ferramentas, ele humaniza o texto. Este processo, eu próprio já tenho alguma experiência em humanizar texto. A partir do momento em que vocês, vamos imaginar, se eu chegar aqui a esta frase e meter-lhe aqui uns espaços pelo meio, os espaços, os humanos são incríveis a humanizar texto desta maneira. Se eu chegar aqui e colocar aqui um erro, se eu pedir para reanalisar o texto, eu dizer 25% já baixou. É óbvio que eu não estou a dizer que este é o processo pelo qual se faz humanização do texto, mas conter erros ajuda. A questão é que hoje em dia há imensas frentes onde nós devemos centrar a nossa atenção, não é só no domínio da utilização destas ferramentas no contexto do ensino, porque nós, no campo do ensino, temos aqui imensas potencialidades, e eu sou daqueles que sou otimista relativamente a este processo. Nós temos imensas capacidades que são disponibilizadas por estas ferramentas. O certo é que vamos ter que alterar a nossa forma de lecionar as aulas. Okay? Os nossos alunos também vão ter que se adaptar, e muitos deles já se estão a adaptar a este processo melhor do que nós. O processo de ensino, esse é certo, também vai ter que ser alterado, e vamos ter que ter aqui uma capacidade e de mais tempo para avaliar os alunos relativamente à atitude crítica que têm perante o conhecimento. Porque é disso que se trata. Porque hoje em dia nós podemos ir a uma ferramenta destas e ele depois nos explicar isto de 10 maneiras diferentes. Ele explica, até de uma forma, e não sejamos ingênuos. Estas ferramentas conseguem explicar quase tão bem como um professor e com muita paciência. Agora, a questão vai ser: nós queremos certificar os alunos de que eles têm essas competências e esses conhecimentos. Esse processo não vai ser um processo que possa ser desenvolvido por uma inteligência artificial, senão não estamos cá a fazer nada. E, por outro lado, vai ser um processo que vai requer mais tempo, mais atenção, mais dedicação ao aluno, que é um caminho que nós nos últimos anos não temos, pelo menos eu falo por mim, não tenho tido muito mais tempo para me dedicar a esse campo de análise. E por isso temos aqui imensos desafios que temos que discutir, temos que ter capacidade de refletir, e temos que ter também um espírito de cooperação entre todos, porque isto vai ser importante ver quais são as melhores práticas e tentar copiar e replicar e intensificar essas melhores práticas. Eu vou ficar por aqui, porque eu tinha aqui muita coisa da parte prática, mas não vale a pena, dentro daquilo do tempo que era disponível. Creio que cumpri minimamente os requisitos. Muito obrigado a todos.